pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Você sabe o que é fé? Você tem vivido uma vida de fé ou de incredulidade? Você tem se deixado tomar pelo medo, pela infantilidade, pela imaturidade ou tem caminhado em sabedoria, graça, poder de Deus, fé avivada nos corações? Esse é o tema da nossa reflexão hoje, a fé avivada nos corações. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração através desse momento especial à luz da palavra de Deus. Mas o que é fé? É a primeira pergunta que nós queremos responder através desse estudo devocional. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vou repetir: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É interessante que no versículo 6 também tem outro versículo chave sobre fé. E duas palavras-chave nos remetem aqui em Hebreus 11:1. Certeza e convicção. É impossível ter fé sem uma certeza no seu coração e sem uma convicção em Deus, uma convicção no Senhor. Olha o que diz o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Sem fé é impossível, mas com fé tudo é possível àquele que crê. E a Bíblia continua dizendo, Hebreus 11:6, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna o próprio Deus galardoador, ou seja, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Se você buscar Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai presentear você, Deus vai ser o galardoador daqueles que o buscam com fé, com confiança. Nós temos aprendido o tripé da fé, que é confiar, entregar e descansar em Deus. Confiar, entregar e descansar em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agrade a Deus todos os dias, tendo fé, confiando no Senhor. Então vamos lá para a nossa palavra, a fé avivada nos corações. Qual é o nosso objetivo com relação a esse estudo? Que a igreja compreenda o conceito bíblico de fé e a sua importância para uma vida de crescimento e uma vida de vitória. Quero declarar aqui sobre a tua vida uma vida de crescimento, uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de triunfo no Senhor. Tudo isso é através da fé. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, e esta é a vitória que vence o mundo, vírgula, a nossa fé, ou dois pontos, né? A nossa fé. Então, através da fé, nós venceremos esse mundo perdido, corrompido, perverso, as dificuldades, as lutas e os problemas. Nós triunfaremos através da fé. Eu declaro isso sobre a tua vida, vitória através da fé. Primeiro princípio que nós aprendemos hoje, a fé nos faz vencedores. Como eu já falei, 1 João 5,4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé nos faz vencedores. Nenhum filho de Deus é um fracassado. Por mais que passemos por adversidades, por lutas, crises, problemas, angústia, tribulações, Deus nos faz mais do que vencedores. Você é quem decide que tipo de fé terá. Que tipo de fé você vai ter diante de Deus? John MacArthur, na sua obra As Colunas do Caráter Cristão, ele fala que existe dois tipos de fé. A fé natural, que é aquela crença que todo mundo tem em algo ou em alguma coisa, fé natural. E existe uma outra fé, que ele chama de fé espiritual. Os teólogos também chamam de fé salvífica, ou fé salvadora, que é um dom de Deus derramado a nós respondendo ao chamado de Deus, chamado pelo Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim essa fé natural se transforma pela graça de Deus e operação do Espírito Santo numa fé espiritual ou a fé salvadora. Então, querido, pela fé nós venceremos o mundo caído, o mundo sem Deus. Quem é que vence o mundo? É o que nós perguntamos. E a resposta é quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é Filho de Deus? Ou você acredita que Jesus é só mais um personagem da história, um revolucionário, um mobilizador social, um Jesus histórico? Não. Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do homem. Ele tem duas naturezas, divinas e humana.
1 João 5,19, a Bíblia diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. Então, se você vive uma vida para Deus, lembre-se, Deus é o teu Senhor, Deus é quem cuida de você, somos de Deus, lembre-se disso. Há poderes da maldade nos ares, né, em todos os lugares, que controlam e manipulam as pessoas. Sim, há, infelizmente, poderes malignos, poderes demoníacos. Então é necessário nós desenvolvermos uma fé ativa, uma fé proativa, uma fé que obedece, uma fé que aciona, que atrai a presença de Deus, uma fé ativa. Lembre desse conceito. Eu e você precisamos de uma fé ativa, uma fé que responde, uma fé que atrai a presença de Deus. E pela fé, nós também venceremos todo argumento contrário à palavra de Deus e ao reino de Deus. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, fala sobre a mente do homem como um alvo do diabo. O diabo o tempo todo tenta atingir a nossa mente, nos gerando uma mente carnal, uma mentalidade mundana, contrária à palavra de Deus, pessimista, negativa, julgadora, crítica, nada tá bom, nada presta. Mas a Bíblia diz que pelo Espírito Santo nós podemos ter a mente de Cristo, uma mente celestial, uma mentalidade bíblica. É ali na mente que Satanás tenta escravizar, e a fim de que nós não tenhamos tempo de pensar nas coisas de Deus e nem ver a vida de maneira gloriosa, assim como Deus vê, de maneira positiva, cheio de fé e esperança no coração. Necessitamos identificar, amados, e derrubar os enganos que o inimigo impõe sobre a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos anular todos os argumentos mentirosos, enganosos, que o inimigo lança na nossa mente e no nosso coração. Qualquer pensamento fora de ordem, amarre esse pensamento em nome de Jesus, submeta a Jesus e a palavra de Jesus, e aí sim você vai triunfar sobre o inimigo. 1 João 4,4, a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? Se nós nascemos de novo, fizemos um compromisso, uma aliança com o Senhor, é Jesus de Nazaré, o Criador de todo o universo, o Senhor e Salvador, aquele da qual toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o cabeça de todo o universo, é o líder de tudo e de todos. Maior é Jesus que está em nós do que aquele que é o diabo que está no mundo. Então a fé, irmãos, é a força que impulsiona o homem ao longo da sua trajetória, ao longo da vida cristã. Glória a Deus pela nossa fé. D.L. Moody, um dos grandes avivalistas do século XIX, ele diz assim: antes fechava minha Bíblia e pedia fé. Depois abria minha Bíblia e começava a estudar. E desde então a minha fé não tem cessado de crescer. Por isso é importante nós lermos a Bíblia todo dia, que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração, para que a palavra possa crescer e florescer no Senhor. E a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala de diferentes tipos de fé. Vou mencionar 4 tipos de fé. Primeira é a fé criadora, ou seja, a fé que enxerga o invisível, a fé capaz de criar coisas extraordinárias. É o que diz Hebreus 11:3. A fé que enxerga o invisível, a fé criadora, é o primeiro tipo de fé. Segundo tipo de fé é a fé para curar a alma ferida, né? Provérbios 15:13, a Bíblia Sagrada diz que a fé cura as feridas da alma. A fé tem esse poder de curar o coração aflito, afligido, angustiado, a alma ferida. Fé para curar a alma é o segundo tipo de fé. O terceiro tipo de fé é a fé para ofertar, semear, exercer generosidade. Está lá em Hebreus 11:4. É a fé que enriquece, a fé que prospera. No final nós vamos dar uma oportunidade para você, se você quiser semear na nossa vida, no nosso coração, entre no nosso site pastorgiovanni.com. Lá você pode fazer isso, semear e ofertar na nossa vida. É uma fé que enriquece, é uma fé para ofertar, uma fé para exercer generosidade. Quem semeia com alegria, colherá com muito júbilo da parte do Senhor. Terceiro tipo de fé, a fé para ofertar. E o quarto tipo de fé é a fé para a cura física. A fé para a cura física é aquela que opera milagres, maravilhas, cura os enfermos, sara os feridos. É o que diz Isaías 53, versículos 4 e 5. Ela foi conquistada por Cristo, é um direito nosso, é uma herança espiritual que nós temos, faz parte dos benefícios
que Deus nos dá através da cruz de Jesus. Emana da cruz a cura física, mas é necessário fé para a cura física. Então, 4 tipos de fé: a fé criadora, a fé que cura a alma, a fé para ofertar, exercer generosidade, e a fé para a cura física. E tudo isso faz parte dos tipos de fé. Quais são as características da fé? Primeiro, querido, a fé é crer na palavra do Senhor. Lucas 5, 4 a 5 fala sobre isso. Fé é crer na palavra de Deus, é crer que tudo aquilo que Deus diz na sua palavra é, ponto final. E que Deus agirá conforme a sua palavra, é o que diz a Bíblia Sagrada. A fé também está acima dos sentidos humanos. Não depende do olfato, da visão, do paladar, do tato, não. Não depende dos nossos sentidos, dos fenômenos sensoriais, não. A fé está acima dos sentidos humanos. E a fé supera a dúvida e a incredulidade. Eu sei que ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, de vez em quando, vem uma dúvida, uma incredulidade, uma situação de medo, de pânico, uma situação ou outra que aflige qualquer ser humano. Isso faz parte da condição humana. Mas a fé em Cristo, a fé na palavra de Deus, a fé nos princípios imutáveis de Deus, supera a dúvida e a incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 1,7 fala sobre isso. Então, resumindo tudo que nós falamos, a fé é a confiança plena que o crente deposita em Deus e em suas promessas. A fé é aquilo que lhe permite declarar o que não é, como se já fosse, através dessa fé criadora. A fé é um fator que age no presente, na nossa vida, hoje, mas que também vai definir o nosso futuro amanhã. É capaz de salvar a alma perdida, o homem, porque nós entendemos que a fé é salvadora, a fé verdadeira, a fé bíblica, ela é capaz de salvar o homem, é um dom de Deus, é fruto da graça de Deus para conosco. A fé também é o principal requisito para nos aproximarmos de Deus. Aqueles que querem agradar a Deus, é necessário que creiam em Deus, conforme nós lemos Hebreus 11:6, e que Deus é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Quanto mais você buscar Deus, mais Deus vai te abençoar, mais Deus vai te prosperar, mais Deus vai derramar ricas bênçãos sobre você. E a fé opera em todas as áreas da nossa vida, nos ajuda a experimentar o sobrenatural de Deus aqui, agora, nesta vida terrena. Que emblema você tem tatuado em sua mente e no seu coração? Jesus tatuou no seu coração, nascido para triunfar. Cuide dos seus pensamentos, pense em coisas de Deus. Deus te deu uma fé vitoriosa e aleluia por isso. Eu vou contar uma história. O Dr. Norman Vincent Peale, ele quando esteve na China, foi um missionário, ele entrou num estabelecimento de tatuagens e olhou para as fotos das tatuagens dos clientes daquela clínica ali. E uma das tatuagens chamou muito a sua atenção, porque na pele de um deles dizia, na tatuagem, aqui perto do coração, dizia: nascido para perder. Olha só, o cara tatuou no coração a seguinte frase: nascido para perder. Surpreso, Vincent Peale, esse missionário, Norman Vincent Peale, surpreso, perguntou ao tatuador: será que alguém seria capaz de tatuar isso na sua pele? E o tatuador chinês lhe respondeu: sim, há alguém. Disse então o Dr. Norman: não entra em minha mente que alguém possa levar sobre a sua pele tal frase. Mas ficou mais surpreso ainda quando o chinês lhe disse: antes que a frase seja tatuada na pele, a pessoa já tem tatuado na sua mente essa frase: nascido para perder. É claro que na nossa mente, a mente de Cristo, no nosso coração, é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto na nossa mente quanto no nosso coração, Deus nos tatuou no sentido espiritual, é claro, simbólico, não real, não literal. Deus colocou no nosso coração: você nasceu para vencer. E a fé seja avivada no seu coração. Então, devido às impressões negativas, o que você tem vivido, Talvez você tenha aceitado que o inimigo tatue na sua mente: você nasceu para perder. Ou então, você é um fracasso.
Mas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus apagou qualquer marca que o inimigo tenha posto na sua vida e deixou ali destruída na cruz do Calvário para que você pudesse seguir a Ele. E outra coisa, Ele colocou no nosso coração, uma voz fala ao nosso interior: você é de Deus, você nasceu para vencer. Vou terminar com 1 João 5,4, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Que você tenha fé avivada no seu coração, que você tenha uma vida triunfante, abundante. Lembre-se que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, uma vida de qualidade, uma vida no máximo do seu potencial, uma vida abençoada, uma vida cheia do Espírito Santo. É o que Deus tem para mim e para você nessa manhã, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, deixe seus comentários aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ajude o pastor Giovanni a propagar essa palavra em muitos lugares, em muitos meios, em muitas mídias sociais. Nós contamos com a sua ajuda e deixe seus comentários, pedidos de oração na descrição abaixo e entre no nosso site pastorgiovanni.com. Nós temos artigos, cursos, áudios, vídeos, nós temos muito material para sua edificação. E um convite aqui para você quiser estar conosco no sábado às 19h30, no endereço que está lá no site pastorgiovanni.com. Nós vamos estar nos reunindo num culto abençoado. Você é nosso convidado. Que Deus te abençoe na igreja Casa na Rocha, uma igreja em células. Nós temos células de segunda a sexta, onde estamos servindo ao Senhor nas casas, em pequenos grupos. Deus tem feito algo muito lindo. E se você quiser participar conosco, você é nosso convidado. Entre lá na rede social, nas nossas mídias que nós estamos deixando disponível. Entre em contato conosco, estamos à disposição de caminhar com você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos orar, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na Tua presença porque Te louvamos, porque cremos no poder da fé. Aviva os nossos corações com a fé bíblica, a fé espiritual, a fé salvadora, a fé triunfante, a fé vencedora de Jesus de Nazaré. Opera milagres, maravilhas, cura os enfermos, sara os feridos, restaura, Pai, os corações, as almas feridas sejam curadas, os corações petrificados sejam quebrantados na Tua presença. Ó Deus, vidas que estão sujas sejam purificadas e lavadas pela palavra de Deus e pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa os Teus filhos, as suas casas. Abre portas de trabalho, negócios, riquezas, bênçãos, prosperidade. Sejam mobilizados por Deus, ó Deus, estarem, ó Deus, prosperando, sendo bênção no reino de Deus e abençoando outras pessoas. Pai, mobiliza os Teus filhos, transfere as riquezas das mãos dos ímpios, coloca nas mãos dos Teus santos, abençoa os Teus filhos, a Tua casa, a Tua igreja, que a Tua glória, a Tua presença seja real na vida de cada um, em cada coração. Pai, é o que nós Te pedimos de todo o coração. Abençoa o Teu povo. Nós clamamos a Ti, o Senhor traga a resposta. Envia os Teus anjos a trabalhar, o Teu Espírito Santo operando, agindo, porque agindo Deus, quem impedirá? E nós cremos na Tua ação, no Teu mover, no Teu poder, em cada vida, em cada coração. Nós os abençoamos, invocamos a Tua glória, a Tua graça sobre eles, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe, queridos, Ronilson, Osvaldo, lá de Cianorte, queridão. Deus abençoe vocês que estão aqui ao vivo conosco. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Entre em contato conosco. pastorgiovanni.com é o nosso site que visa edificar e abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Um abraço, um beijo. Deus vos abençoe. Um dia abençoado na presença de Deus.